Boa tarde, gente. Todos bem? Boa tarde, boa tarde. Deixa eu dar uma compartilhada aqui com a galera. Todos bem? E aí, Suzy? Gisele? Como que estão? Já é boa noite? Tranquilos? Suzy, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa imersão para poder iniciar essa live aqui hoje e compartilhar um pouco com as pessoas, né, o motivo da nossa ida lá e o porquê nós estamos constantemente buscando um pouco mais de saber, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de aprimoramento das nossas habilidades interpessoais. Isso é importante. Vou dar um tempinho aqui para ver uma galera chegar. Quem vai chegando aí pode compartilhar essa live. Vai ser bem legal. Como é que tá, meu querido? Tá bem, Rodrigues? A Xana deu a ideia da gente falar um pouco sobre a nossa ida no método CIS. Eu acho interessante. Acho que nós vamos conversar assim um pouco sobre isso para fazer uma introdução aqui. Tô convidando uma galera aqui. Como é que estão nesse sábado? Chove aí na cidade de vocês ou não? Porque eu acho que em seguida vai deitar água. Tudo bem, Aldomar? Jennifer? Juliana? Tô dando um tempinho aqui pra chegar mais uma galera aí. Gente, então hoje eu resolvi abrir essa conversa aqui, essa live. Faz um tempinho que eu não tenho trocado experiências com vocês aqui ao vivo, né? Então eu tô trazendo aqui um pouco... Parei um pouco sábado, organizei minhas coisas pra semana. Essas últimas 3, 4 semanas foram bem corridas no trabalho, aí, com muita atividade, as mentorias, as consultorias, o trabalho nas usinas. Então fiquei ausente um pouco. Mas hoje eu trouxe aqui um resumão aí dos últimos 30, 40 dias das nossas atividades. Quero compartilhar com vocês. Tá bem, Robson? Tranquilo? Gente, então... Eu tenho, como você sabe, um trabalho direcionado à parte de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreiras, né? E já tem bastante tempo que eu trabalho com pessoas, trabalho com desenvolvimento de talentos humanos. Bastante tempo. Tem quase 20 anos, Emit. Tem quase 20 anos que eu trabalho com pessoas. E já disse aqui algumas vezes que o que me deixava um pouco impressionado era que grande parte das pessoas que compartilhavam as suas atividades comigo sempre estavam buscando cada vez mais conhecimento intelectual, buscando habilidades técnicas e aperfeiçoamento técnico pontuais nas suas áreas. E nesse processo aí de recrutamento de pessoas e trabalhando com muitas pessoas, eu vi que as empresas hoje, elas estão
apontando para um caminho um pouco diferente. Elas não estão somente buscando aquelas pessoas que têm um currículo invejável na sua qualificação técnica. Elas estão buscando outras atividades. Elas estão buscando pessoas que desenvolvam e tenham desenvolvido outras habilidades, ou estejam abertas a desenvolver outras habilidades, que não só aquelas de caráter técnico. E eu comecei a ver uma carência muito grande no mercado e muito grande de profissionais que já estão inseridos hoje no mercado de trabalho no que se refere a outras habilidades que não sejam essas habilidades técnicas. São aquelas habilidades como comunicação, resiliência, resolução de conflitos, gestão das emoções. E eu fiquei pensando, e penso por quê que as pessoas estão hoje dentro de uma matrix, dentro de uma forma e estrutura, né? Buscando conhecimento técnico e estão deixando para um segundo momento a gestão das suas emoções. E eu desde muito cedo busquei esse complemento para minha carreira, para minha jornada. Inclusive trago isso num livro que estou lançando daqui uns dias, está pronto, está passando por um processo de revisão, que trabalha essas questões, né, essas habilidades. Traz um pouco de consciência de como traçar um caminho, uma rota, uma jornada para trabalhar essas habilidades, que o mercado chama hoje, né, de soft skills. A gente tem as soft skills e as hard skills. As hard skills são aquelas habilidades técnicas pontuais. E as soft skills são aquelas habilidades interpessoais. É como nós nos relacionamos com o meio. É como que nós nos comunicamos e como que nós recebemos a comunicação do meio onde estamos inseridos. Seja na parte profissional, também como na parte pessoal. Então é isso que eu fui buscar. Oi, Lenise, boa tarde. Há algum tempo atrás. Eu já tenho bastante tempo que eu tenho buscado ferramentas para trabalhar as minhas questões, os meus traumas, os meus dramas, os meus medos. E esse processo já tem bastante tempo. Nos últimos anos eu aprimorei esse processo. Eu fui buscar mais ferramentas, fui buscar outras fontes do saber, com pessoas que estão já num nível de inteligência emocional bem avançado, para entender como essas pessoas conseguem se relacionar com o meio e ser bem-sucedidas em todas as áreas da sua vida. E acabei que juntei todo esse contexto numa mentoria e num livro que estou escrevendo. Tem um e-book também que tá saindo aí daqui uns dias. O Robson está organizando aí como fazer o lançamento dele. E quero trazer hoje aqui uma experiência que eu acho que é muito importante para a vida profissional de todos, né? Que é uma autoavaliação. Eu vejo muitas pessoas querendo crescer profissionalmente, querendo avançar nas suas áreas. E vejo elas buscando esse conhecimento técnico, mas quando conseguem, quando alcançam aquele cargo que desejavam, com o salário que almejavam, não conseguem dar conta, não conseguem sustentar. E nos últimos anos, nessas leituras, pesquisas, vídeos, mentorias que eu tenho participado, fica cada vez mais claro para mim que a gestão das suas emoções é o que está fazendo com que novos profissionais, os profissionais que já estão no mercado, não desenvolvam as suas carreiras profissionais. Não consigam avançar, não consigam alcançar a alta performance. E outro fator muito importante, que também traz uma consciência muito grande, é que estamos inseridos num meio culturalmente que culturalmente não procura, na maior parte das vezes,
esse caminhar paralelo, né? Esse caminhar junto com as suas questões. Então eu fui lendo, fui buscando, fui trazendo e consigo hoje ter uma clareza muito grande, né? Daquilo que me parou há muito tempo. E o que me parava há muito tempo? O que me parou há muito tempo? A falta de uma estrutura mental direcionada com foco, disciplina, comprometimento para quase todas as áreas da minha vida. Eu sempre agi com muita intensidade naquilo que eu faço, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. Mas acabou que grande parte, em grande medida, algumas pontas eu ia deixando desatadas. Eu não conseguia fazer digamos assim, trabalhar tudo isso de uma forma adequada, que eu conseguisse sustentar tanto a minha área profissional quanto a minha área pessoal. E isso me incomodava bastante. Até que eu encontrei, dentre outras pessoas, e dentre de outros cursos, treinamentos que eu fiz, o método CIS. E fiz o método CIS, eu e a Xana fizemos o método CIS. Depois fizemos uma formação em coaching integral sistêmico, eu já era coach, né? A Xana fez para incrementar as ferramentas de trabalho dela. Eu fiz também para trazer ferramentas para o meu mundo, né? Para o meu mundo profissional, que até então era só direcionado para as habilidades técnicas, inclusive com treinamentos de muitos anos, trabalhando sempre as habilidades técnicas. E aquilo me caiu muitas fichas e fez eu virar muito as chaves na minha vida quando eu comecei a identificar que era preciso ter uma mudança da estrutura mental, que era preciso eu olhar para o meu redor e ver aonde eu estava inserido e de que forma eu poderia avançar, de que forma eu poderia ir mais além. E tive uma consciência muito grande que, fazendo as mesmas coisas, eu não ia conseguir ter resultados diferentes. E aí eu fiz uma profunda imersão para dentro de mim mesmo, para dentro das minhas questões, e comecei a trabalhar cada questão da minha vida. Tudo aquilo que estava me parando, aquilo que me trazia gatilhos mentais. Eu tenho falado muito aqui sobre padrões de comportamentos, né? Paradigmas. Eu falo muito aqui sobre modelos mentais. Falo aqui sobre o ambiente que nós estamos inseridos, o ambiente que nós fomos criados, né? O ambiente profissional onde estamos inseridos e tudo aquilo que nós vamos absorvendo como uma anteninha de rádio do meio. E, obviamente, muitas vezes sem filtro, porque não conseguimos identificar que na maior parte das vezes estamos comunicando, embora pense em algum momento que queremos mais para a nossa vida, mas aquilo que nós estamos comunicando para o universo e para o ambiente ao nosso redor é contrário daquilo que nós almejamos, daquilo que nós queremos. Por medo, por dúvida. O Napoleão Hill descreveu lá em 1920 6 medos principais que fazem tu parar no tempo, que fazem tu paralisar. E nós não nos damos conta, até que o nosso corpo começa a demonstrar através de intensidades, de dor, de estresse, né? Começa a manifestar todo tipo de situações baseado nesses gatilhos, baseado nesses medos. E como que a gente muda isso? Como que eu mudei isso? Obviamente que ainda eu estou num processo de transformação, mas tenho aqui hoje com propriedade para falar para vocês, porque nos últimos 20 anos eu busco esse acesso a mais consciência, que primeiro nós precisamos mudar a nossa estrutura mental, precisamos mudar a nossa mentalidade, mudar a maneira que nós enxergamos a vida, mudar a maneira que nós enxergamos as situações que acontecem com a nossa vida, mudar as situações de como lidamos com as adversidades da vida. Todas as pessoas que hoje estão no topo
que são bem-sucedidas, a minha mentoria lá diz assim, ó, é como se caminhos e estratégias para ser um profissional de sucesso. Por que eu escolhi o profissional de sucesso? Porque nós estamos direcionando aquele conhecimento para a área profissional. Mas ter sucesso na área profissional não quer dizer que a pessoa é bem-sucedida na vida. Para a pessoa ser bem-sucedida na vida, ela tem que fazer a roda da vida girar, de uma maneira homogênea. Não pode ser um pneu vazio. Então, para tu ser bem-sucedido na vida, tu tem que estar com todas essas áreas da tua vida. Seja familiar, seja amigos, lazer, servir, a tua espiritualidade, a tua intelectualidade, junto com a parte profissional e financeira andando juntos. Então, embora a nossa mentoria seja direcionada a esta parte, ser bem-sucedido depende de que as outras áreas da nossa vida também caminhem juntas, que também tenham um olhar nosso com amorosidade, né, sem julgamento, mas precisa ser olhado aquilo que precisa realmente ser mexido. Eu tenho me deparado nas nossas mentorias com os participantes, nas mentorias em grupos, nas mentorias individuais, lá pela terceira, quarta aula, aquelas fichas caindo, aquela consciência sendo processada de uma forma mais clara e objetiva, que muitas pessoas estão hoje fazendo algo da sua vida profissional que não desejam fazer. Estão fazendo isso só por necessidade. E não conseguem encontrar um caminho e nem uma explicação por que ainda não buscaram aquilo que, além de trazer um sustento, também é um propósito de vida. E a consciência vem que não conseguem achar esse sustento, né, junto com o seu propósito na vida, porque estão desalinhados consigo e com a sua finalidade de vida aqui na Terra. Eles não sabem o que estão buscando, o que precisam buscar, não sabem onde estão e nem para onde ir. É como se fosse um navio à deriva, sem o comandante ali comandando esse navio. Então é essa reflexão que eu trago para vocês aqui, para essa noite de sábado. O que é preciso para se avançar na sua atividade profissional? Aonde que você precisa olhar? Uma outra coisa que eu tenho recebido bastante de feedback dos meus mentorados é a questão de quão doloroso é mexer naquelas feridas que precisam ser curadas e que passamos grande parte da nossa vida colocando para baixo do tapete, para que a gente possa avançar em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente começa a mexer, quando começa a trabalhar essas questões, para adquirir essas habilidades, que não são só as habilidades técnicas, são as habilidades interpessoais, começa a vir à tona sentimentos, sensações, emoções, gatilhos, traumas, dramas, situações que estão guardadas lá na mente subconsciente que não nos deixam avançar. Pessoas que estão à frente de equipes, grandes gestores, líderes, que têm muitos surtos. Estou com um problema na internet. Enquanto estão com as suas equipes, liderando suas equipes, porque alguma coisa do seu cotidiano, do seu dia a dia, estão disparando gatilhos lá da sua infância, da sua juventude, da sua adolescência, e faz com que aquelas habilidades técnicas fiquem trancadas a nível mental e tu não consegue e não consigam desenvolver com as suas equipes porque a parte da gestão emocional está fragilizada. Estão com as suas emoções fragilizadas. Estão com as suas emoções frágeis. Não consegue blindar, ter uma gestão das suas emoções. Então, a grande sacada do momento hoje, e tenho conversado com muitos recrutadores, muitos RHs, que além da parte intelectual, aquela parte
do lado direito do cérebro, eles estão buscando, garimpando a parte emocional, a parte das relações das pessoas, a parte da boa comunicação, do aceitar o feedback, de estar aberto e disposto a novas experiências e a novos aprendizados. Então é a pergunta que eu faço. O quanto dos soft skills tu tem trabalhado na tua vida profissional? O quanto tu tem lapidado a gestão das tuas emoções? Na nossa mentoria, a gente faz uma viagem desde a parte da formação dos pensamentos, de como a gente traz para a mente subconsciente todo um padrão de comportamento, e depois como esse padrão comportamental vai trazer informações para o nosso dia de hoje, mesmo que essas informações tenham sido adquiridas lá na nossa infância. Aliás, a neurociência já nos diz hoje que desde as 5 gerações para trás, nós trouxemos para essa realidade sentimentos, sensações e emoções que estão impactando diretamente a nossa maneira de nos comunicarmos com o mundo. E toda vez que, embora eu tenha lá uma habilidade técnica muito grande, e toda vez que eu não consigo colocar essa habilidade para fora, seja no meu trabalho, seja nas minhas relações fora do trabalho, nós acabamos indo para um julgamento. E esse julgamento nos traz sentimento de baixa autoestima, né? Traz julgamento de culpa, traz um julgamento de não merecimento, traz um julgamento de crença de identidade. E isso acaba alimentando cada vez mais as nossas limitações. Então o convite que eu faço para vocês é uma imersão para dentro de si, com muita responsabilidade, muita sinceridade, de como vocês estão gerenciando as suas emoções. Como que vocês estão gerenciando os seus conflitos internos? Como que vocês estão gerenciando os seus conflitos profissionais? Vocês estão fazendo hoje aquilo que amam fazer? Ou estão fazendo aquilo que gostariam de fazer, mas não é aquilo que vocês desejam realmente fazer? Mas estão lá acomodados numa zona de conforto. Esses dias eu fiz uma pergunta, eu fiz um exercício numa turma que eu tenho aqui de mentoria, para eles descreverem 3 pessoas da sua área de trabalho que eles mais admiram, e pedir para essas pessoas escreverem, para os mentorados escreverem, qualidades que eles enxergam naquelas pessoas. E depois, obviamente que na continuidade desse exercício, muitas pessoas falaram assim, Milton, eu realmente não encontrei ninguém dentro da minha área de atividade que eu admire, que eu possa trazer uma modelagem, que eu possa trazer aquela visão com aquela experiência para o meu mundo. As pessoas não conseguem enxergar, porque a maior parte das pessoas não está inserida naquilo que gostaria de fazer. Mas algumas pessoas conseguiram enxergar em referências nas suas áreas profissionais muitas qualidades. E aí eu trouxe uma consciência para essas pessoas que essas qualidades que elas enxergaram nesses líderes que eles espelham, que eles admiram dentro da sua área profissional, essas qualidades na verdade estavam dentro delas. Porque tudo aquilo que a gente enxerga no outro está em nós. E serve para qualidades positivas, como também para qualidades negativas. Então, quando eu estou me relacionando profissionalmente com outras pessoas e tem muitas coisas nas outras pessoas que me incomodam, certamente, grande parte daquelas questões das pessoas que te incomodam está em ti. Mas as questões positivas também.
Então, se tu tem lá uma área de trabalho e tu enxerga naquela pessoa liderança, entusiasmo, autoestima, uma forte crença de identidade, uma pessoa que tem uma religiosidade forte, uma espiritualidade forte, essas questões e esses comportamentos e essas habilidades também estão em ti. Só que grande parte das vezes tu não consegue enxergar que estão em ti. E tu não consegue, inclusive, desenvolver, melhorar essas habilidades porque tu não consegue enxergar. Não consegue enxergar porque tu está inserido num processo, está inserido num ecossistema, tu está inserido num grupo de pessoas que estão numa média diferente daquela média das pessoas que tu admira. E acaba que acontece que tu te alinha com aquilo ali e tu não consegue enxergar nem as tuas próprias qualidades. Mas consegue enxergar muitas vezes falsamente aquelas qualidades que tu não tem. E acaba entrando num processo de culpa, de julgamento, e isso acaba criando limitações, acaba criando impedimentos para o avançar da tua carreira. Então, se tu pegar agora aí, ó, de 0 a 10, o quanto tu reconhece as tuas habilidades positivas e quanto tu conhece as tuas habilidades ou aquelas habilidades que tu não tem, os teus pontos fracos, os teus pontos negativos. E grande parte da mentoria que nós temos, ela trabalha proporcionando, né, ferramentas para autoavaliação, para desenvolver o autoconhecimento e a autogestão das suas questões emocionais. Ela traz uma consciência de como estabelecer uma estrutura mental diferente da estrutura mental que nós temos hoje. Então, muitas pessoas me perguntam assim, Milton, mas para quem é essa mentoria? E para quem não é essa mentoria? Então, essa mentoria são para pessoas que procuram uma alta performance profissional, procuram sair da zona de conforto, é para pessoas que já despertaram uma nova consciência que para se manter e melhorar dentro das atividades profissionais, dentro do mercado de trabalho, precisa desenvolver outras habilidades que não somente aquelas habilidades técnicas. Quanto de conflito hoje nós encontramos dentro das corporações? Pessoas que não se toleram, pessoas que não se respeitam, pessoas que não respeitam o tempo da outra, pessoas que se exigem demais e exigem mais do outro. Porque falta essa gestão das suas emoções. Foram programados de uma forma e entraram dentro de uma forma e estrutura que não conseguem pensar fora da caixa. O quanto você está pensando fora da caixa hoje para melhorar as suas atividades profissionais? O quanto tu tem buscado livro, curso, mentorias, material que está abundante na internet aí, para mudar a tua rota, mudar o teu caminho, mudar a tua estrutura, mudar biologicamente aquilo que teu cérebro está acostumado. Nós somos pessoas que fomos, não tem como negar, programados para viver o que nós estamos vivendo hoje. Nós somos programados para honrar aquilo que não precisa ser honrado, que são a parte ruim da nossa história. Nós precisamos honrar aquilo que é bom, usar o filtro, usar a parte da nossa inteligência emocional para filtrar aquilo que eu tenho que deixar ir, aquela bagagem que eu tenho que soltar. Grande parte das pessoas que eu mentoro, que troco experiência, são pessoas que carregam uma mochila com toneladas de peso, da sua ancestralidade, da sua hereditariedade, daqueles compromissos que assumiram nessa vida, em outra vida, sei lá, mas ficam caminhando e a jornada se torna pesada, difícil, porque carregam um peso que não são delas. E a gente faz esse convite, tira essa mochila das costas e começa a partir de agora construir um novo personagem para a tua vida
e viver a partir disso uma nova versão. Uma versão abundante, próspera, que vive em harmonia, com paz, que respeita, que se respeita, que respeita o corpo, que respeita a mente, que respeita o outro. Uma vida sem culpa, sem medo, sem dúvida. Nós estamos tão focados no que já passou, realimentando pensamentos, sentimentos, sensações ruins, que esquecemos de viver o presente para poder construir o futuro que desejamos. Olha só, o passado, ele é conhecido, mas ele é imutável. O futuro é desconhecido, mas é mutável. Nós podemos construir o que quisermos da nossa vida a partir de hoje, deste sábado, deste final de semana. Nós podemos sair da caixa, sair de uma forma estrutura e construir uma nova escolha a cada segundo da nossa vida. Só que na maior parte das vezes tu tem medo. Porque de repente tu fez algumas escolhas até agora e essas escolhas não foram dentro da tua visão e muitas vezes da visão do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu companheiro, da tua companheira, a melhor decisão que tu tomou. E aí tu traz para um julgamento como se tu tivesse errado na tua escolha. Mas como tu podes ter certeza que errou na tua escolha se tu não escolheu diferente? Se tu não escolheu diferente, tu não sabe como é que foi outro caminho. Tu não sabe como seria outro caminho. De repente, se a tua escolha fosse outra, o teu caminho poderia ser muito pior do caminho que tu está seguindo hoje. Então o convite que eu faço também é para parar de julgar as suas escolhas até hoje. Parar de julgar aquilo que tu fez de escolha e que tu pensa que foi erradas. Mas foram essas escolhas que te trouxeram até aqui onde tu está. E qual é o diferencial das pessoas que têm uma alta performance e das pessoas que não têm uma alta performance? As que têm uma alta performance, elas pegam todas as adversidades que tiveram com as suas escolhas até hoje, olham sem medo de sentir dor, porque muitas vezes escolhas erradas trazem dores, né? E aprendem com aquilo ali. E traçam um novo caminho, uma nova rota, uma nova jornada. Mas para isso tu tem que fazer uma reflexão do teu momento atual. E ter claro na tua estrutura biológica mental aquilo que realmente tu quer para tua vida. E parar de falar. Se fala muito, fala, se reclama, se reclama, se reclama. E na maior parte das vezes as pessoas não sabem que a palavra dita não tem volta. E quando tu pronuncia aquilo muitas vezes, ela vai formar uma crença lá dentro do teu subconsciente, né? Tem a matriz da formação de crenças, que tu comunica, gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera uma memória. Essa memória se transforma numa crença e toda a crença é autorrealizável. E se ela é autorrealizável, ela já aconteceu no teu nível mental e vai acontecer na tua vida física. Tu vai materializar aquilo que tu pensa. Então é importante nós também olharmos para a qualidade dos nossos pensamentos, desde quando acordamos. O quanto tu vibra, em qual frequência tu vibra, de acordo com os teus pensamentos, logo que tu acorda de manhã. O quanto de positividade tu tem nos teus pensamentos logo ao acordar. O quanto tu tem de positividades nos teus pensamentos nos 15, 20 minutos antes de dormir. Porque o cérebro não para de trabalhar. Ele vai criar lá uma condição fisiológica para o teu corpo físico descansar. Mas o teu cérebro, a tua estrutura cerebral, ela vai estar lá, trabalhando. Para quando tu acordar, tu já ter uma pré-programação automática daquilo que tu precisa, né?
para ele não gastar muita energia, mas daquilo também que tu não precisa. Depende muito de como que tu dormiu, daquilo que tu pensou antes de dormir. Então, como que vocês estão gerenciando os pensamentos que vocês estão tendo? O quanto vocês querem hoje verdadeiramente dar um passo adiante na carreira profissional, mas não estão encontrando caminhos, não estão encontrando rotas? O quanto vocês querem aumentar, dobrar, triplicar o salário de vocês, aumentar as vendas, trazer mais clientes, mas não estão encontrando caminhos. E sabe por que vocês não estão encontrando caminhos? Porque estão vivendo numa programação mental, num paradigma, num modelo de comportamento de anos e anos e anos que foram herdados de pai, de mãe, do ambiente onde vocês foram criados, da onde vocês começaram a trabalhar, desde o primeiro emprego. É isso. Tem pessoas que fogem da curva. Tem pessoas que vão buscar, como autodidatas, mais conhecimento, mais leitura, mais possibilidades. Estão atentas ao mercado. Hoje o mercado de trabalho passa por uma modernização muito grande. Processo de robótica no campo com a mecanização. Cara, a minha região aqui hoje não tem mão de obra para trabalhar no campo. Sabe? Não tem mão de obra para trabalhar com drone agrícola, com máquinas que trabalham totalmente autônomas, não tem mão de obra. O pessoal do campo, grande parte ainda está lá no Valmet, arando o campo com arado. E isso também está na indústria. A indústria está robotizando. E não é nem porque o empresário quer, só o empresário quer fazer essa mudança, transformação, porque é a evolução das coisas. É porque hoje o Ministério do Trabalho exige, inclusive, muitas questões que estão tirando aquelas pessoas de um trabalho mais, não digo braçal, mas um trabalho que exige menos conhecimento intelectual. De que forma tu está enxergando essa evolução? Independente de onde tu esteja inserido, qualquer setor, qualquer área que tu esteja inserido hoje, tem atualizações, tem modernização, tem mudanças, e a mão de obra está cada vez mais escassa. E cada vez eu vejo mais pessoas querendo avançar, mas estão paradas. Daí a pergunta que eu faço agora: o quanto tu está evoluindo na tua área? Ah, mas eu quero mudar de área. O quanto tu está buscando dessa outra área? E quando eu digo que está buscando de uma outra área, não é só a parte intelectual. É buscar também a parte emocional, a parte das relações interpessoais, a parte da resiliência, do feedback, do respeito. Como que tu tá te relacionando com as pessoas? Então é essa consciência que eu gostaria de trazer para vocês aqui. E grande parte dessa consciência eu busquei com pessoas que já estão lá, já estão num processo mais avançado. Já trabalho com essa parte emocional há bastante tempo. Por isso que eu busquei lá o método CIS, e por isso que grande parte dessa consciência do método CIS eu trago para a mentoria, eu trago para dentro do meu livro, que em seguidinha está sendo lançado. A gente tem um pré-lançamento aqui na nossa região. Setembro vamos para a Bienal em São Paulo lançar um livro sobre o mercado de trabalho, sobre tudo isso que eu visualizei e vivi, sobre todas essas dores que tive, e fui buscar uma maneira de transpor aquilo que me limitava, aquilo que me trazia para dentro de uma caixinha, de uma forma e estrutura, né? De como romper o efeito atilho. É por isso que eu fui lá para o método CIS, foi para isso que
Eu fiz uma formação em coaching integral, foi para isso que eu trago dentro da minha biblioteca aqui livros que trabalham a mente. E estou assim apaixonado por trabalhar a mente, a formação de pensamento, a formação de crenças, né? Como que a gente muda biologicamente a estrutura do nosso cérebro. É bárbaro. É bárbaro como o nosso cérebro vai montando novos caminhos neurais baseado naquilo que nós estamos vivendo todos os dias. Então, se todos os dias eu faço a mesma coisa, o meu cérebro vai fortalecer eletroquimicamente essa conexão neural para eu ter mais destas mesmas coisas. E quando eu mudo a rota, quando eu começo por forte impacto emocional ou por repetidas vezes adquirindo um novo hábito, uma nova consciência, nós começamos a pavimentar novos caminhos. O nosso cérebro se modifica biologicamente, ele muda sua estrutura. Isso se chama plasticidade neural. Então a plasticidade neural traz esta consciência que o nosso cérebro sim é capaz de mudar a sua estrutura biológica para que nós possamos ter novos caminhos, novas rotas neurais. E essas novas rotas neurais são novas rotas profissionais, novas rotas financeiras, novas rotas de relacionamento, novas rotas de grupos, de network. Então, se tu está inserido numa caixinha, convivendo sempre com as mesmas pessoas, conversando sempre os mesmos assuntos, escutando sempre as mesmas informações, o teu cérebro vai te trazer mais disso sempre na vida. Então é o momento de tu fazer essa reflexão, trabalhar um pouco a tua conexão contigo mesmo, procurar vídeo, livro, curso. Isso é uma coisa que lá no Método CIS diz muito. E uma outra coisa que eu trouxe e trago no livro e trago nas minhas mentorias é o nosso ecossistema. É o meio onde a gente vive. É o meio onde nós estamos inseridos durante toda a nossa vida até o momento. Esse meio sempre vai ser energeticamente mais forte e vai te trazer sempre para o mesmo núcleo. Então, em algum momento, tu tem que parar e olhar que esse ecossistema vai vencer sempre, a não ser que tu tenha foco, disciplina, comprometimento contigo de fazer a mudança. E às vezes esse caminho da mudança é um caminho solitário. Mesmo que em algum momento tu não deixe para trás, mas tu deixe de te alinhar energeticamente com pessoas que tu ama. E depois que tu dá um passo, 2 passos em direção aos teus objetivos, tu faz um convite para aquelas pessoas que tu ama virem junto contigo. E aí é uma escolha que cada uma delas tem de dar passos em direção àquilo que elas buscam também, ou ficar dentro de um sistema que sempre vence quando tu não sai da caixinha, enquanto tu não rompe o efeito atilho, enquanto tu não busca novos caminhos para a tua vida. E isso na vida profissional, mas também na vida pessoal. Eu poderia passar aqui mais um tempo falando sobre essas relações. Eu trouxe para dentro da mentoria, para trabalhar essas questões, constelação familiar. A Letícia entrou aqui agora, não sei se ela está aqui, que é uma consteladora familiar, uma profissional excelente. Eu trouxe para dentro da mentoria uma constelação familiar para poder constelar sistemicamente todas essas questões que fazem com que nós, de forma a olho nu, não consiga enxergar daquilo que nos para. E a constelação familiar é bem bacana porque ela não trabalha, embora o nome diga, só o sistema familiar. Ela trabalha todos os sistemas, inclusive o profissional.
É por isso que eu trago para dentro da mentoria também uma parte com a Shana sobre algumas terapias e uma meditação lá para o Mindfulness, para trabalhar a tua conexão contigo mesmo, para que tu consiga descobrir a tua real identidade, consiga trazer consciência para o teu propósito, para a tua finalidade de vida nessa vida. Então, qual é a tua finalidade de vida aqui na Terra? Qual o teu propósito aqui? Qual o teu legado? O quanto tu tá te esforçando só atrás de dinheiro e tá esquecendo da tua saúde, do teu lazer, tá esquecendo daquele relacionamento prazeroso com a tua mulher, com teu esposo, namorado, namorada, noivo, noiva, com teus filhos, com a tua família. Então, o quanto tu tá dando de importância só para uma área da tua vida e sistematicamente outras áreas da tua vida estão te parando. Estão trazendo para ti impedimentos, efeito atilho que faz tu voltar para a tua zona de conforto. O quanto medo de transpor a vida que tu leva hoje, o quanto tu tem medo de deixar pessoas que tu ama para trás, o quanto tu tem medo de verdadeiramente dar uma guinada da tua vida, porque tu foi super protegido ou porque tu não teve proteção nenhuma. E quando a gente dá passos na vida e gatilhos disparam, na maior parte das vezes geram toda e qualquer forma de nos parar, de nos trazer para uma zona confortável, para não mexer naquilo que precisa ser mexido, para não olhar para aquilo que precisa ser olhado. O nosso cérebro é capaz de encapsular memórias traumáticas. E essas memórias traumáticas, embora estejam encapsuladas lá no recôndito do teu cérebro subconsciente, elas trazem sentimentos, trazem sensações que despertam as tuas piores versões. Nós somos pessoas de várias versões. Nós temos versões de coragem, versões de medo. Nós temos versões de ousadia e nós temos versões de baixa autoestima, de crise de identidade. Então, quanto tu tem medo de viver a tua melhor versão, baseado nessas memórias que muitas vezes estão encapsuladas a nível subconsciente e tu não consegue lembrar, mas tu sente tudo o que tu sentia quando elas foram implantadas na tua mente subconsciente. É um bullying no colégio, é um abuso que sofreu na infância. Quantas pessoas precisam de terapias para poder abrir, né, tirar aquela cortina de questões que viveram lá na infância, para poder ter uma vida mais consciente. Pessoas que foram abusadas, pessoas que sofreram bullying na escola, dentro de casa, elas encapsulam as memórias, não conseguem acessar cognitivamente. Então, por isso que é preciso de ferramentas, é por isso que é preciso de novos conhecimentos de pessoas que já passaram por isso, mentores, coachings, treinadores, pessoas que já passaram por essas experiências para poder trazer ferramentas, trazer caminhos, trazer rotas para tu poder também enxergar isso de uma forma mais tranquila, mais respeitosa, mais amorosa, para tu poder desenvolver as tuas habilidades. A maior parte das tuas habilidades já está aí, precisa ser lapidadas. Então é esse o convite. É esse o convite que eu faço também para a nossa nova turma de mentoria. O Robson já está trabalhando nas redes sociais, trazendo um conteúdo, né? Uma mentoria que trabalha todas essas questões. É um caminho, é uma jornada. É pegar pela mão e caminhar junto. Mudando o teu caminho neural. Abrindo, né, aquele chip biológico mental que está inserido lá no teu subconsciente e mudando a estrutura biológica. Trazendo luz
para aquilo que está no escuro, lá dentro da tua mente consciente. Mas para isso é preciso comprometimento, verdade. É preciso disciplina e foco, para que realmente, verdadeiramente as coisas aconteçam naquela velocidade que tu quer. Todo processo tem tempo. Todo processo de transformação dói. Então, é preciso visitar aquilo que está guardado, aquilo que está escondido, limpar e seguir uma nova jornada daqui para frente. É preciso lapidar as tuas habilidades interpessoais. É uma mentoria completa, Letícia. É preciso lapidar as tuas habilidades interpessoais. Aquelas habilidades de relacionamento com outras pessoas, comunicação, o respeito, o aceitar o feedback. É trabalhar as questões emocionais para poder caminhar junto com as tuas questões intelectuais, com as tuas habilidades intelectuais. Então essa consciência que eu queria trazer para vocês aqui no dia de hoje, nesse sábado, trazer um pouquinho da nossa experiência. Acabou que passou o tempo, eu nem falei da nossa experiência lá no Método CIS. Foi transformador para mim e para os meus irmãos, lá para Mitiane, para Suzelen, para o Renardo, que fizeram essa jornada, essa imersão junto comigo. Para nós 4 foi transformador passar uma semana juntos, quase 3.000 quilômetros rodados juntos, coisa que a gente nunca tinha feito nem quando criança. Foi uma viagem muito interessante, que eu vou contar numa outra conversa aqui com vocês. Eu já tinha feito o método CIS com a Xana também. Para casais eu também recomendo, porque é extraordinário ter essa consciência e esse crescimento emocional para um casal. Eu e a Xana trabalhamos as nossas questões até hoje, e muita das ferramentas que usamos hoje nós pegamos lá no Método CIS, e eu trago para minhas mentorias, para minhas aulas. A Xana traz também para as mentorias dela, para as aulas, para os treinamentos e para os cursos dela. Foi incrível. E aí eu vou, com certeza, numa outra oportunidade, trazer aqui. Tá bom, gente? Então desejo para todos aí um feliz sábado. Consciência. Consciência do teu estado atual. Consciência para onde vocês querem ir, para onde querem chegar, da forma que vocês vão trilhar esse caminho. E faço um convite para quem deseja estar junto conosco na nossa mentoria. O material está rodando, está no nosso Instagram, tem uma página nossa ali que fala um pouco da nossa mentoria. E tenho certeza que quem escolhe vir caminhar essa caminhada junto conosco tem muito a contribuir, mas tem muito também a desbloquear, tem muito também para melhorar a sua consciência do seu estado atual e do seu estado desejado, tá bom? Grande abraço, fique com Deus. E agora nós vamos estar mais próximo aqui nesse bate-bola ao vivo aqui, mais uns vídeos que vão em seguida estar rodando aí. Abraço, bom sábado a todos.